já pensando em ir para algum outro lugar, né? Nós ordenamos 2 pastores agora há pouco tempo, e alguém já estava, passarinho contando por aí, que o pastor botou 2 pastores que já estavam indo para outra igreja, e tinha irmão chorando aí, me ligando, sem não saber. Então, irmão, nada disso, a previsão do pastor é continuar aqui. Eu sou gramachense, sou caxiense, tenho o prazer de estar aqui, sou muito feliz de estar aqui com vocês, a não ser que vocês não me queiram. Não, pastor, está na hora de só ir embora, aí a gente vai embora, né? A gente sabe disso. Agora, a minha previsão é ainda continuar aqui por um bom tempo ainda, aí, enquanto os irmãos tiverem paciência comigo, tá bom? Então, não pense, o pastor fala assim, não, quando eu for embora, que daqui eu vou... Eu falo assim, é uma forma de expressão, porque isso vai acontecer um dia, não hoje. Vai acontecer um dia. Eu também preciso descansar, ir com a minha neguinha aí para algum canto, né, minha filha? Descansar da obra do Senhor, que a gente também merece, né? Então, isso vai chegar um dia, mas não agora. Então, quem está torcendo, tranquilo, relaxa, porque é mais 20 anos aqui e sinto muito, você vai ter que me engolir, ou então você vai ter que procurar outra igreja, né? Então, é por aí. Pastor Mateus vai estar ministrando ao nosso coração nessa manhã e em breve nós estaremos ouvindo outros irmãos. O pastor passou um mês sem pregar aqui, devido ao mês da família, mas hoje pela manhã pediu o pastor Mateus para estar ministrando e teremos outros dias, outros pastores também ministrando aqui ao nosso coração. Deus abençoe. Amém. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Já convido a igreja a abrir comigo a Bíblia em Lucas capítulo 10. Enquanto a igreja abre, o data show ali prepara. Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu queria fazer também uma correção, irmãos. Minha esposa, por favor, Eduarda, fique de pé. Não, calma, né? Não é rasgação de seda, não. Irmãos, o nome dela é Eduarda Cristina, não tem Maria. Porque o que acontece? A minha mãe, ela tem o hábito de, brincando, chamar ela de Maria Eduarda. E aí pegou na igreja. Todo mundo chama ela agora de Maria. E não é Maria, é Eduarda. Aí você imagine ter que explicar em casa que a Maria que está se referindo é ela. Então, assim, para a gente nivelar aqui o conhecimento, o nome dela é Eduarda Cristina, não tem Maria, Maria é só uma brincadeira da minha mãe. Obrigado, mãe, por gerar esse momento de constrangimento na igreja. Vamos lá. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Feitas as devidas correções para evitar problemas futuros, esse texto de Lucas capítulo 10 foi pregado pelo pastor Eliseu na quarta-feira e reforçado na sexta-feira nos Homens de Honra. Só que existe uma coisa, aqueles que têm costume de produzir mensagens ou estudos, e talvez eles entendam o que eu quero dizer, é que às vezes você é tomado por uma experiência com um texto tão profunda que fica difícil você conseguir falar de outra coisa. Você é tomado, você está planejando falar de algo, mas de repente alguma experiência com Deus na leitura da palavra, no dia a dia, te arrebata de tal forma que você não consegue falar outra coisa senão aquilo que tomou o seu coração. E esse texto invadiu o meu coração na quarta-feira e ele tem sido trabalhado na minha consciência desde então, e é dele que eu quero tratar com os irmãos. Lucas capítulo 10, do versículo 38. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu queria dar um panorama geral do que está acontecendo em Lucas capítulo 10. Para isso eu convido a igreja a voltar em Lucas capítulo 10, no versículo 1. A mídia não precisa projetar o versículo 1, pode deixar no versículo 38. Vamos ler apenas o versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Depois disso, o Senhor designou outros 70. Em algumas versões vai dizer outros 70 discípulos. Outros 70 discípulos. E toda a narrativa do capítulo 10 está nesse trajeto, neste diálogo, nesta conversa aparente com esses 70 discípulos. E acontece que Jesus envia esses discípulos voltam, há um diálogo estabelecido, há diversas verdades trazidas da parte de Jesus, e em seguida, após esses diálogos com os discípulos, um determinado homem, um fariseu, se levanta a questionar Jesus sobre o que era essencial para a vida eterna. Isso vai acontecer no versículo 25, olha aí para a sua Bíblia, que é o texto que trata sobre o bom samaritano. Jesus, no diálogo com esses discípulos, vai se ver questionado por um fariseu, por um homem, que vai dizer o que é necessário para herdar a vida eterna.
E Jesus vai responder que o que é necessário para herdar a vida eterna é o amor. E aí, estabelecendo essa verdade, ele continua sendo inquirido pelo fariseu. Mas o que é amar? Melhor ainda, o que é amar ao próximo? E Jesus vai trazer a parábola ou a alegoria do bom samaritano. E é interessante porque nessa alegoria do bom samaritano, Jesus faz uma subversão da religião. Por que uma subversão? Essa passagem anterior da que leremos é fundamental para a gente entender o contexto. Porque Jesus está dizendo, nessa história contada, que é mais ou menos assim, um homem, ele foi assaltado, ele está sofrido, ele está caído no chão, e aí um judeu, um sacerdote, um homem religioso passa por ele e o ignora. E depois um levita, um homem que está relacionado ao louvor a Deus, passa por este homem e também o ignora. E depois passa um samaritano, um homem que não estava relacionado à liturgia do culto judaico, um homem que não estava relacionado aos preceitos mosaicos, um homem misturado, um judaísmo truncado. E este homem, Jesus vai dizer que ama o seu próximo. De forma consequente, ele está dizendo que este homem tem a vida eterna e não o sacerdote, e não o levita. Isso é motivo de um espanto absurdo. Isso é motivo de angústia dentro do mundo judaico. Ora, Jesus está dizendo que um samaritano tem a vida eterna e que um sacerdote, um levita, não tem. Ele está subvertendo a religião. Ele está destruindo toda a organização religiosa vigente. Ele está quebrando as bases de tudo. E após concluir este argumento, dizendo que o preceito fundamental para a vida eterna é o amor a Deus e o amor ao próximo, após subverter o princípio da religião judaica, Jesus, diz o texto, que vai até a casa de uma mulher. Mas observe, agora vamos entrar no texto, acompanhe comigo, Lucas capítulo 10, versículo 18. E eu pretendo ser breve nesta mensagem. Diz assim a palavra de Deus: indo eles de caminho, ou seja, quem? Os discípulos, que ainda estão tratando com Jesus. Entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com coisas muito pequenas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma única só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Jesus caminhava com os discípulos. Ele é questionado no versículo anterior sobre a estrutura religiosa. Ele subverte essa estrutura religiosa. E agora diz o texto que ele está caminhando com esses discípulos, adentra a casa de uma mulher que o hospeda, e esta mulher começa a servir os seus discípulos, servir a ele e a seus discípulos. Só que a narrativa vai dizer que esta mulher, Marta, possuía uma irmã, Maria. E neste relacionamento, ela fica angustiada com algo. E que algo é esse? Ela fica angustiada porque Maria não está ajudando a servir os hóspedes. Maria não está ajudando a servir aqueles que eles estavam recebendo. E podemos dizer aqui que pelo menos era entre de 12 a 70 homens. Porque seriam os 12 discípulos aos 70 que Jesus teriam escolhidos. É claro que poderiam sair alguns no caminho. Mas a narrativa nos dá um número em torno disso, de 12 a 70. Podemos imaginar dessa forma. E ela está ali tentando servir, tentando cumprir o seu papel social, tentando cumprir a sua função social, e ela vê a sua irmã na sala, ouvindo Jesus falar. Isso a deixa angustiada. Angustiada a ponto de chegar a Jesus e dizer o seguinte: ei, você não está vendo que ela está na sala? Ei, você não está vendo que eu estou trabalhando, fazendo as coisas, e ela está aqui sentada, ouvindo você falar? Você não está observando que ela não está cumprindo o seu papel social? Eu estou aqui correndo e ela está aí sentada. E ela ousa
Porque ela diz a Jesus, ordena-lhe. Ela dá uma ordem a Jesus. Ordena-lhe que ela saia da sala e venha servir. E Jesus olha para ela com carinho, porque ele repete o nome dela 2 vezes. Marta, Marta. Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas. Você se preocupa com coisas tão pequenas. Muito pouco é necessário. E ele se corrige, isso é maravilhoso. Melhor, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e eu não vou tirar isso dela. E o que esse texto quer nos dizer? O primeiro ponto que eu quero levantar na narrativa e na construção do texto é que Marta não está preocupada apenas com os afazeres. Marta está questionando e defendendo uma organização social do mundo. Observe, ela está recebendo na sua casa diversos homens e ela questiona o não serviço de uma mulher. O problema de Marta não é o fato dela estar trabalhando. O problema de Marta é o fato de Maria estar sentada entre os homens. Porque na sociedade da época, o lugar de fala, o lugar de conversa, o lugar de diálogo, era um lugar propriamente masculino. Não havia espaço na religião de então para o diálogo com as mulheres. O lugar da mulher era o lugar do serviço, era o lugar do auxílio, era o lugar da cozinha. A gente pode dizer aqui, porque ela está a servir esses homens. E o que acontece é que Marta vê Jesus como um profeta, como Deus, e questiona ele. Ei, olha só, você não está vendo que Maria está burlando a ordem social? Você não está vendo que Maria está sentada entre os homens? Você não está vendo que esse não é o lugar dela? Você não está vendo que ela tem que sair daí e vir se colocar no seu lugar de servidão? Essa é a grande questão de Maria, de Marta. Não é simplesmente o trabalho. Essa é a grande questão. E aí, o que acontece? Ela tenta determinar que Deus, que Jesus, que o Filho de Deus, cumpra de acordo com o que ela entende que o mundo deve se organizar, ou como ela entende que o mundo deve se organizar. E ela dá uma ordem a Deus. Ei, fala para Maria sair daí e ir para o lugar dela. Fala para Maria sair dos seus pés, da relação entre os homens, da sala, que é o lugar próprio masculino, e ir para a cozinha, que é o lugar dela. É a própria Marta que diz isso, não são nem os homens, não são nem os discípulos de Jesus que estão com ele. Isso provém de Marta. E acontece que Jesus olha para ela e trata ela com carinho. Marta, Marta, você se preocupa com coisas tão pequenas. Jesus era o próprio Deus, ele era o próprio amor, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E Marta está preocupada com questões de organização social. Deus está na casa dela. O Deus homem está na casa dela. E Marta se preocupa com ofícios e afazeres de ordem cultural e social. Jesus vai olhar para ela e vai dizer o seguinte: pouco é preciso. Pouquíssimas coisas são necessárias. Melhor, apenas uma. E que coisa é essa? Essa apenas uma coisa que é necessária. O texto anterior diz amor. Porque o texto que antecede ao que estamos lendo é o texto do bom samaritano, que diz que para herdar a vida eterna e para ter Deus presente em sua casa é necessário amá-lo. Amar a Deus e amar ao próximo. Jesus está dizendo a Marta, questões de ordem social são coisas pequenas e você está se preocupando muito com isso. Poucas coisas são necessárias, melhor apenas uma única coisa, o amor. E aí ele termina de forma maravilhosa, porque ele vai dizer o seguinte: Maria escolheu o amor. Maria rompeu com todos os laços da ordem social para estar na presença do amor. Maria não olhou ofícios, não olhou história, não olhou contextos. Ela escolheu deliberadamente confrontar tudo isso e se colocar ao lado do verdadeiro amor. E Jesus vai olhar e dizer: quanto a isso, uma vez que ela escolheu isso, eu não tirarei isso dela. Ela já se apossou dessa verdade.
ela já possou desse amor. Se nos versículos anteriores temos Jesus fazendo uma subversão da ordem religiosa, nesses versículos temos Jesus fazendo uma subversão da ordem social. E é por isso que ele foi morto. É por isso que ele foi crucificado. A gente tem que entender os judeus da época. A gente tem que compreender. Porque ele chegou e mudou tudo. Ele literalmente, podemos dizer assim, usando o vocabulário vulgar, chutou o pau da barraca. Chutou o balde. Ele disse que um samaritano entraria na terra prometida e o sacerdote não. Ele disse que o lugar da mulher era na sala com os homens, ouvindo Deus falar. E tudo isso nos traz grandes ensinamentos. O primeiro deles que eu quero trazer para o teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, é que onde Jesus está, tem espaço para você. Aonde Jesus está, tem espaço para você. Não se limite pelo que a sociedade diz a seu respeito. Não se limite. Não se limite pelo seu sexo, se você é homem, se você é mulher. Não se limite pela sua cor. Não se limite pela questão financeira. Não se limite por nada. Porque o seu lugar devido é aos pés de Cristo e aonde Jesus está, tem espaço para você. Tem espaço para você. É um reino de igualdade. Isso, essa igreja maravilhosa e linda que vemos aqui hoje, de homens e mulheres sentados um ao lado do outro. Séculos atrás não era possível e hoje ainda em algumas regiões do mundo não é uma realidade. A mulher não tem espaço. E Jesus está dizendo que o lugar da mulher é na sala com os homens, ouvindo a palavra de Deus, ajoelhada aos pés de Jesus. Há espaço para você. Há espaço para você deficiente, que talvez a sociedade te exclua. A sociedade diga que não é o seu momento, você talvez soe como uma inconveniência, como Maria estava soando ali. Mas não é verdade, porque aonde Jesus está, há espaço para você. Segundo ponto, pare de se preocupar com coisas pequenas. Pare de se preocupar com coisas pequenas. Ordem social, organizações, ofícios, deveres de cada um. O dever de cada um de nós é ajoelhado aos pés de Jesus e caminhando do lado do amor. Jesus veio trazer confusão, de certa forma, a essas ordens, tanto a religiosa quanto a social. Ele disse que o não religioso vai ser salvo no que está escrito nos versículos anteriores, e vai dizer que o lugar desta mulher é na sala com os homens. Pare de se preocupar com coisas pequenas. A gente fica, muitas das vezes, em debates extensos, cansativos, improdutivos, do que deve, o que não deve, do que faz, do que não faz, do que vai ou não vai, toca ou não toca, olha ou não olha, política. E a gente se esquece do fundamental, de estar aos pés de Cristo. Porque toda ordem provém dele. A gente debate WhatsApp, texto, olha o que o STF falou, olha o que foi liberado. É claro, devemos nos preocupar com essas questões, sim, mas essas coisas são muito pequenas e não podem ocupar o lugar de Cristo em nossa vida. Não podem ocupar o lugar do amor em nossa vida. O terceiro ponto, a partir do momento em que você tomar consciência desta liberdade, em que você tomar consciência em que não há limitações sociais que te atrapalhem a estar aos pés de Cristo e a viver a vida que Cristo separou para você, Cristo te defenderá. Cristo te defenderá. Porque Maria largou o seu ofício e foi estar próximo do amor. Quebrou a ordem social e foi estar aos pés de Cristo. Ela foi inquirida pela sociedade. Foi apontado para ela dizendo, ei, Deus, dizendo para Deus e dando uma ordem para Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo que ela está saindo do seu lugar? Você não está vendo que tem coisa errada acontecendo aqui? Ela não está cumprindo o seu papel? E Deus vai dizer que Maria escolheu a melhor parte e que ninguém tiraria isto dela. Absolutamente ninguém tiraria isso dela. Quando abraçamos o amor, quando abraçamos a verdade de Cristo, quando nos prostramos aos pés de Cristo,
contrariando a ordem social, contrariando as tradições, contrariando a cultura, e nos rendemos verdadeiramente a Deus, Ele nos defende de toda acusação. Ele defendeu Maria e nos defende hoje. E nos defende hoje. Este é o nosso Deus. Um Jesus, e é por isso que Paulo vai dizer que é loucura. É loucura. Porque quebra a ordem. Porque pega o miserável e exalta. Porque pega o que tem glória e humilha. Porque pega quem está na cozinha e coloca na sala. Porque pega quem tinha que ir para o inferno e traz para o céu. Este é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus que subverte todas essas ordens para nos ensinar que não estamos no controle de nada. Que não estamos no controle de nada. Há espaço para você, independente do seu sexo, independente da sua cor, independente da sua condição social, independente das suas condições físicas. Há espaço para você na sala aos pés de Jesus. Não devemos nos preocupar com coisas pequenas, porque como o próprio Cristo nos diz, apenas uma importa. Apenas uma única coisa importa. O amor a Deus e ao próximo. E a partir do momento que você abraça essa liberdade, independente do que a sociedade diga, independente do que as pessoas falem, Cristo estará ao teu lado, te defendendo. Porque você optou por esta verdade e por este amor. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa na tua casa. Obrigado, Deus, por este evangelho que não para de nos surpreender. Este evangelho que cada vez lido nos traz mais verdade, nos traz mais revelação, nos traz mais espiritualidade e nos faz compreender aquilo que o teu filho há 2000 anos viveu em carne. Deus, traz o teu Santo Espírito para quebrantar os nossos corações, para amolecer os nossos corações, para que as barreiras da cultura, para que as barreiras sociais não se levantem como monstros a impedir a verdade da palavra de Deus que está sendo revelada. O pecado em nosso coração muitas das vezes torna o solo infértil, mas a sua palavra é clara e ela liberta. E ela transforma o mundo de hoje como tem transformado o mundo há mais de 2000 anos. E é por isso, Deus, que hoje, nesta sociedade ocidental, fundada pelos princípios cristãos, temos direito à vida. A mulher tem seus direitos estabelecidos. Os deficientes têm seu direito. Mas faz, Deus, que esse Espírito continue nos invadindo, para que cada vez mais venhamos a viver um mundo de liberdade, de justiça, de fé e de amor. Faz com que essa igreja seja um veículo de proclamação do teu Espírito com base nessas verdades. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém.